Bem-vindo, pessoal! Acabou a espera! Hoje começam os campeonatos estaduais e teremos muita bola rolando pelos campos do Brasil e do mundo. Então vamos conferir agora a programação e onde assistir os principais jogos de hoje, terça-feira, dia 6 de janeiro de 2026. Pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Às 8h45, o América de São Paulo enfrenta a Inter de Limeira. Transmissão: Canal Paulistão no YouTube. Pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Às 11h, o CSA enfrenta o Bahia. Transmissão: X Sports. Pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Às 12h45, o Flamengo de São Paulo enfrenta o Capivariano. Transmissão: Canal Paulistão no YouTube. Pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Às 13h, o Santa Fé enfrenta o Volta Redonda. Transmissão: Canal Paulistão no YouTube. Pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Às 13h, o Tanabi enfrenta o América de Natal. Transmissão: Canal Paulistão no YouTube. Pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Às 13h, o Bandeirante enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto. Transmissão: Canal Paulistão no YouTube. Pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Às 13h, o Juventus enfrenta o São Bento. Transmissão: Canal Paulistão no YouTube. Pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações. Às 13h, a seleção da Argélia enfrenta a República Democrática do Congo. Transmissão: TV Bandeirantes, Band Play, band.com.br, Band Esportes, Esporte na Band, de graça no YouTube. Pela 19ª rodada do Campeonato Italiano. Às 14h, o Lecce enfrenta a Roma. Transmissão: ESPN4 e Disney Plus. Para você ficar sempre por dentro de todos os jogos do seu time do coração, ou para secar aquele seu rival favorito, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like e ative as notificações para o YouTube te avisar toda vez que sair vídeo novo por aqui. Pela terceira fase da Copa do Rei. Às 15h, o Granada enfrenta o Raio Vallecano. Transmissão: ESPN2 e Disney Plus. Pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Às 15h, o Guanabara City enfrenta o Vasco. Transmissão: Record News e X Sports no YouTube. Pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Às 15h, o Rio Branco do Espírito Santo enfrenta o Vitória. Transmissão: X Sports no YouTube. Pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Às 15h15, o Atlético de Lagoinhas enfrenta a Chapecoense. Transmissão: Ulisses TV no YouTube. Pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Às 15h15, o Sobradinho enfrenta o Goiás. Transmissão:
canal Paulistão, no YouTube. Pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, às 15h15, a Tuna Luso enfrenta o Santa Cruz. Transmissão, canal Paulistão, no YouTube. Pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações, às 16 horas, a seleção da Costa do Marfim enfrenta Burkina Faso. Transmissão, Bandplay, band.com.br, Band Esportes, Esporte na Band, de graça no YouTube. Pela 19ª rodada do Campeonato Italiano, às 16h45, o Sassuolo enfrenta a Juventus. Transmissão, X Sports e Disney Plus. Pela 21ª rodada do Campeonato Inglês, às 17 horas, o West Ham enfrenta o Nottingham Forest. Transmissão, ESPN e Disney Plus. Pela semifinal da Taça da Liga de Portugal, às 17 horas, o Sporting enfrenta o Vitória de Guimarães. Transmissão, ESPN4 e Disney Plus. Ajude este vídeo a bater a meta de 1.800 likes e comenta aí para qual time você torce e de onde você assiste este vídeo. Pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, às 17h15, o 15 de Jaú enfrenta o Trindade de Goiás. Transmissão, canal Paulistão, no YouTube. Pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, às 18h45, o Assistense enfrenta o Guarani. Transmissão, canal Paulistão, no YouTube. Pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, às 19h30, o Luverdense enfrenta o Corinthians. Transmissão, Cazé TV, no YouTube. Pela primeira rodada do Campeonato Paranaense, às 20 horas, o São Joséense enfrenta o Galo Maringá. Transmissão, canal Gold, no YouTube. Pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, às 20h15, o Atlético Piauiense enfrenta o América Mineiro. Transmissão, canal Paulistão, no YouTube. Pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, às 20h30, o Sport Clube de Patos enfrenta o Cruzeiro. Transmissão, X Sports. Pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, às 21 horas, o Maricá enfrenta o Atlético Paranaense. Transmissão, canal Paulistão, no YouTube. Pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, às 21 horas, o Naviraense enfrenta o Atlético Clube. Transmissão, canal Paulistão, no YouTube. Pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, às 21h30, o Carajás enfrenta o Ceará. Transmissão, canal Paulistão, no YouTube. Esses foram os jogos de hoje para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus e até a próxima!